A paz do Senhor, crente, vamos estudar capítulo 49 e 50 de Gênesis, e a gente vai se despedindo desse livro tão maravilhoso que deu ensinamentos ricos e abençoados pra gente. Finalmente, né, chegando ao fim ali, Jacó, sabendo, percebendo que seu tempo na terra já estava se findando, ele chama seus filhos para os abençoar. Ele chama seus filhos para dentro de seu quarto, né? Reúne todos eles ali e vai falando, abençoando, segundo aqui, ó, a própria palavra de Deus diz, ó, são estas 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Depois lhes ordenou, dizendo: Eu me reúno ao meu povo, sepultai-me com os meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Eteu. Aqui, né, esse versículo que eu acabei de ler, é o versículo 28 e o 29 do capítulo 49. Comecei lendo esse trechinho porque já vai nos dando um alerta de que no final da vida, Jacó reúne ali seus filhos e vai abençoando cada um. Só que tem umas mudanças aí. Como já falei no vídeo anterior, né? Já dei um spoilerzinho. José, ele recebe a primogenitura de, mesmo sendo o filho, vamos dizer assim, número 11, ele é quem recebe a primogenitura. E quando isso acontece, esse capítulo nos explica o porquê que Rubem perdeu o seu legado. Porque que Rubem não foi aceito, ele não honrou seu pai. E, claro, a gente já desconfiava, José foi o que mais honrou teu pai ali, né? Foi o que mais sofreu e fez, né? Que a gente vê logo Jacó passando o legado espiritual. José não precisava da primogenitura por dinheiro, por herança, mas o legado espiritual, como eu já falei aqui em outros vídeos, é, isso era o mais importante na época. Para quem se passava esse legado espiritual? Ah, mas Lu tá dizendo aí que José recebeu a primogenitura? Não achei escrito aqui nesse capítulo. Mas quando a bênção é profetizada a José, eu vou fazer essa leitura aqui daqui a pouco. Você vai ver a diferença do que é dito, o peso que tem, que já não precisa ser nenhum expert para entender quem era o sucessor daquela família, né? Então vamos lá, vamos ler aqui. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Aqui eu sinto uma carga muito espiritual. José não, Jacó, ele não está falando só da boca para fora. Jacó não está falando só por ele. Você sente conforme você vai lendo, né? Eu não faço aqui a leitura do capítulo inteiro para não ficar muito comprido o vídeo, mas você sente conforme você vai lendo que muitas vezes, né, Jacó barra Israel, ele não fala em nome dele, ele fala em nome do Senhor. Ele fala como se ele estivesse sendo movido pelo Espírito Santo, e isso é muito lindo. Então vamos lá, que eu vou dizer o que há de acontecer nos dias vindouros. Versículo 2: Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. Ele tá falando como se fosse Deus, né? Tá falando ali, ó, juntai, filhos de Jacó, juntai, Israel, ouvi o vosso pai. É muito forte isso. Rúben, tu és o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder, impetuoso como a águia, mas não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste, subiste à minha cama. Olha aí. Ele era o eleito, né, o primogênito. Era o que tinha direito à primogenitura, ao legado espiritual, ao tudo. Mas porque ele não honrou teu pai, porque ele não fez, não importava os atributos que ele tinha, que aqui fala que ele é o mais excelente em altivez, o mais excelente em poder, tipo, ele tinha todo o porte para ser. Porém, quando ele não honra teu pai, quando ele se deita com uma das esposas de seu pai, né? Ali eu acredito que foi, eu li em algum canto que foi uma serva. Não sei agora se foi a Bila ou Zilpa. Deixa eu ver aqui quais são os nomes dela. Tem Zilpa e Bila. Não me recordo agora qual das duas. Mas, ou seja,
né? Assim como Jacó teve filhos com elas, que as suas esposas entregaram as suas servas a ele, elas passam a ser esposas dele. Então, foi uma falta de respeito, foi uma que o filho dele mais velho se deitasse com uma delas. Então, e aqui nesse capítulo vai falando claramente cada filho. Então vem falando de Rubens, aí chega a Simeão e Levi. E muito interessante aqui quando fala de Simeão e Levi, lembra lá daquele capítulo, se eu não me engano, acho que é 36, não, 36, onde tem Diná, né? Deixa eu ver só aqui, qual é o capítulo que fala de Diná. Hum, olha lá, a traição de Simeão e Levi. É no capítulo 34. No capítulo 34, a filha de Jacó, ela é abusada por um príncipe e os irmãos dela, que são Simeão e Levi, que são irmãos dela, né, por parte de mãe e de pai, né? Eles são da mesma mãe. E eles se vingam, eles fazem uma coisa sanguinária, né? Eles, se você não se recorda, eles armam uma emboscada, diz que vai fazer aliança, né? Vai aceitar o casamento da irmã com aquele rei, o príncipe, não sei o que, Amor, eu acho, é Amor? Não me recordo agora. Aí ele vai e manda circuncidar todos os homens daquela cidade. E o moço, o rapaz apaixonado, tentando reparar o erro, ele faz o que é pedido. E quando todos os homens estão frágeis, fala que no terceiro dia da dor, que era a dor mais profunda, entram esses dois homens com suas espadas, Simeão e Levi, e matam todos os homens e destroem aquela cidade de tal forma. E aqui a gente já vai ver que quem serve ao Senhor, quem ama o Senhor, por mais que Jacó fosse pai, Jacó não quer fazer parte daquilo. Jacó não aceita aquilo. E isso fica bem claro no que está sendo dito aqui agora, ó. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre a minha alma. Com o seu agrupamento, minha glória não se ajunte. Quando fala aqui, ó, minha glória não se ajunte, eu considero que isso aqui é uma coisa falada em conjunto entre Deus e Jacó. As opiniões são a mesma, né? Vamos lá. Porque no seu furor mataram homens e na sua vontade perversa já retaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó e os espalharei em Israel. Quando fala aqui sobre isso, e é exatamente isso que acontece. A tribo de Levi, né, e de Simeão ali, elas são dispersas. E a tribo de Levi, ela é direcionada a cuidar do tabernáculo. Mas isso é um outro mérito, uma outra honra que eles recebem em outra situação. Em um outro capítulo aí mais à frente, que vão ter algumas contendas, né? Lá no tempo da saída do Egito, que vão ter umas contendas, a tribo de Levi é a única que se mantém fiel ao Senhor, né? Novos tempos, é a única que se mantém fiel ao Senhor. E o Senhor retira aquela tribo e fala, essa tribo vai me servir. E eles são dispersos, né, entre as outras tribos, mas separados para servir no tabernáculo, separados para serem aqueles responsáveis pelo cuidado, pelo manuseio, por tudo, né, relacionado ao tabernáculo, que no caso é a tenda santa, né, o local santo onde o Senhor habita ali, que poucos poderiam tocar. Então, aqui, a palavra de Deus já mostra que foi cumprida lá na frente, o que foi dito aqui por Jacó, né? E vamos lá. Aí ele vem falando sobre Judá. Judá tem um negocinho legal ali, entendeu? Uma bençãozinha bem. Como é que eu posso dizer? Falando ali sobre ser leão, sobre ser. Vamos lá, Judá, teu irmão. Teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho. Da presa subsiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão, e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló. E a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta, a videira mais excelente, lavará as suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os dentes brancos de leite. Aqui, nessa profecia toda, que é um negócio mais enigmático, eu só tenho uma certeza, aponta para Cristo. Aponta para aquele que vai reinar, né? Para aquele que vem, né?
ser como é que fala aqui a palavra? Deixa eu ver. O cetro, né, que fala aqui, ó. O cetro não se arredará de Judá, ou seja, o reinado não se arredará de Judá. Então, é ali já apontando para Cristo. E aí passa para Zebulon, Issacar, Dan, Gade. Dan, eu acho que a tribo de Dan, se eu não me engano aqui, a tribo de Dan, ela tá envolvida lá naquela historinha de Corá. Lembra? Lá, assim, lá naquela coisa que se levanta contra Moisés, que tem Corá e os 200 e não sei quantos homens, 250 homens e mais um povinho lá, tá envolvida. Porque aqui fala sobre, ó, que é uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo. Ou seja, tá dizendo ali que Dan é meio, a tribuzinha de Dan ali é meio falsa, é meio, né, do bote. Aí aqui, ó, vem, ó, fala sobre Gade, fala sobre Aser, Naftali e chega José. Vamos lá, vamos saber o que falou para José? Qual era a ideia sobre José aqui? José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os frecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Quem é a pedra de Israel? Quem é? Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênção das profundezas, com bênção dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até ao cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Aqui você já tem esse entendimento, ó. Toda essa coisa de que Deus o ajudaria, Deus estaria com ele, que as bênçãos, né, as coisas, tudo seriam maiores, tudo seria de grandiosidade, né, e que ele foi distinguido entre os seus irmãos, já deixa claro que José, ele herdou ali a primogenitura por merecimento, né? Claramente Jacó sabia que José era o escolhido do Senhor para suceder, né, o legado espiritual. E aí vem falando de Benjamim, né, e aí vem aquela parte que eu já li lá no começo, e chegamos ao capítulo 50. Aqui no finalzinho do 49 vai falar assim, ó, tendo Jacó acabado de dar determinações a seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou, e foi reunido ao seu povo. Ou seja, finaliza o capítulo com Jacó falecendo ali após abençoar todos os seus filhos, né? Já falei no outro vídeo quais são as 12 tribos, né, de Israel, e então não precisa repetir novamente. E vamos lá falar sobre esse capítulo 50, que é onde José cumpre a promessa que ele fez lá com a mãozinha dele embaixo da coxa de seu pai, que é levar o seu pai para ser enterrado junto com a família, lá naquele lugarzinho que Abraão comprou lá atrás, sabe? Abraão comprou aquele local e foi o primeiro local de posse de Israel, né? Primeiro local que Israel tem direito. Então, lá foi colocado toda a família e José leva seu pai. Então, vamos lá. A lamentação por Jacó e seu enterro. Jacó foi sepultado como queria, nas terras compradas por Abraão. Mas uma curiosidade que tem nesse texto aqui, que fala, né, no capítulo 50, que a gente percebe que é muito diferente do que a gente vive hoje, muito diferente do que a gente conhece. A pessoa falece hoje, amanhã já enterrou. Se bobear, eu falo, gente, não deu nem tempo para ressuscitação, deu nem tempo para... Porque às vezes falece de madrugada, de tarde já tá tendo o enterro. O negócio tá muito rápido. E aqui tá assim, fala assim, ó, o embalsamento levava 40 dias e choravam pelo morto 60 dias. Passado todo esse tempo, José juntou toda a sua casa e de seu pai e foi cumprir seu desejo de ser enterrado ao lado de seus pais. Pararam em um local e fizeram grande lamentação por 7 dias. Só então continuaram a viagem a Canaã.
Esse local que eles param, esse local, ele é até mudado de nome, porque as pessoas que olhavam em volta falavam: "Olha como é grande a tristeza dos egípcios", e eles deram um novo nome para aquele lugar. Mas, mais importante do que saber qual é o nome desse local, que eu também não me lembro agora, tem que ler ali, é é o que eu aprendi ali. Os filhos de José e José, eles não eram egípcios, mas por eles estarem morando, né, no Egito ali, eles tinham essa aparência agora. Eles se adequaram ao que se vivia lá, porque eles foram confundidos com o povo do Egito. Então, eu já aprendi ali o seguinte, que o meio em que você anda, o que você deixa afetar a sua conduta, a sua mudança, seja em aparência externa, seja em atitudes de palavras, atitudes, de agir mesmo, tudo isso vai ser a favor ou contra você. E ali naquele momento, embora eles fossem hebreus, embora eles não tivessem nada a ver com aquilo, eles foram confundidos com quem eles andavam. Tá entendendo o que Deus quer falar com você hoje? Com quem você está andando? O que você está deixando externar no seu dia a dia, na sua aparência, na sua conduta? Você está de acordo com o que é ser um cristão? Ou você, por querer ser jovem, por querer não querer ser taxado de quadrado, você acaba querendo, se enquadrar no mundo, ser aceito no mundo e vai se moldando e vai, passando informações erradas. Hoje mesmo eu vi um vídeo falando sobre isso. Uma mulher que ela se considera cristã, mas ela queria ser uma grande, como diz a palavra gostosa, né, aquela mulher que passava e impactava. E no perfil dela a moça estava avaliando, a moça falou assim, ela deixa em todo o tempo claro que ela é cristã, mas as fotos de biquíni com legenda, bíblica não passam a informação que o evangelho quer. Ela malhando com a roupa de academia e você vê claramente que embaixo não tem nada, né, aquela coisa muito justa, muito visível, não passa a informação que ela precisaria passar. Então você é preciso sim, você se enquadrar a certas coisas. "Ah, mas Lu, você tá querendo dizer que não pode malhar, que" não, claro que pode malhar, claro que pode se cuidar, não precisa você largar o templo do Senhor todo, como diz aí, né, estragado. Mas é necessário, igual falou que ela tinha vídeos orando, só que de baby doll, né, mostrando além do que precisava. Então assim, tudo é com ordem e decência, né. Não deixar, o que a aceitação dos outros venha, te fazer mudar, te fazer, transformar, né, dar um jeitinho, que a gente tem muito disso, de querer sempre dar um jeitinho para ser aceito, para ser o legalzão da história. Então eu espero que eu tenha conseguido fazer você entender que ali o que me chamou a atenção foi que o povo, a maioria do povo, ou seja, o povo de Jacó, ele não era um povo egípcio, e eles foram confundidos, ó. Aí, ó, passado a morte e o sepultamento de Jacó, os irmãos de José temeram, eh, que ele fosse querer se vingar, né, depois que seu pai já faleceu, eles falaram assim: "Agora não tem mais quem nos defenda. José vai sim agora querer se vingar de tudo que fizemos com ele". Gente, o que mais José precisava fazer para esse povo entender que José não era esta pessoa, que José não seria, uma pessoa que dá o troco, que e aí, com a morte, né, de Jacó, eh, acontece isso e José vai lá e fala com os irmãos dele e acalma o coração deles, mais uma vez. Como diz: "Fiquem em paz, gente, não foram vocês. Eu já disse que quem me colocou em tudo isso, quem tinha todo o plano, era meu Deus, né, era Deus". E aí eu peguei pra mim, assim, que a gente saiba realmente sempre perceber que é Deus quem comanda todas as situações da nossa vida. O que hoje às vezes parece que tá muito ruim, muito difícil, mas tudo tá nas mãos dele, no cuidado dele, né? Tudo é por ele e para ele. Então, chegamos também nesse mesmo capítulo fala sobre a morte de José, que com 110 anos, já tendo visto os filhos da terceira geração e também os filhos de Maqui, o filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. José morreu e foi embalsamado também. Esse embalsamado aí é como se fosse petrificar, né? Pelo que eu entendi, como se fosse eles passavam algumas coisas, né, no corpo do morto e enfaixavam ele, sei lá, para que praticamente eu entendi que era para que não se desfizesse, né? Não porque hoje em dia a gente vê, quando vai enterrar alguém, se passar de alguns dias já tá desfazendo, né?
E eles tinham esse negócio aí de alta geração já, lá naquele tempo. E era embalsamado e colocado em um caixão no Egito. Mas ele sabia que não seria ali que haveria de ficar. E fez seus irmãos jurarem que o levariam com eles à terra prometida a Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, José faz a mesma coisa que o pai dele fez. Ó, morri, vou ficar aqui até que o Senhor não cumpra, né, a palavra dele. Mas a partir do momento que o Senhor cumprir a palavra dele de tirar o nosso povo daqui e levar de volta para as terras prometidas, levar a gente para nossas terras prometidas, por favor, me levem junto. E foi exatamente isso que foi feito. Lá na frente, quando você vê falando sobre a saída no Egito, fala sobre levarem o corpo, né? Levarem os restos de José com eles. É assim, palavra é palavra. O que eles prometem aqui, eles cumprem. Assim é o Senhor. O Senhor prometeu a terra ao povo. O Senhor prometeu que eles voltariam, que eles sairiam ali do Egito, que tudo que o Senhor prometeu, ele cumpriu. E tudo que esses homens que estavam sob o domínio do Senhor, que estavam ali na direção do Senhor, falavam, eles faziam também. Então que a gente possa sempre também cumprir com nossas palavras. Nossas palavras sejam sempre, como diz ali na Bíblia, sim, sim, não, não, para que não haja confusão, para que a gente possa sempre estar alicerçado por Deus, porque quem não mente, quem não faz, né, mau testemunho do seu irmão, tudo isso que é muito difícil para a gente fazer, é o que realmente agrada a Deus. Então, uma curiosidade, né, sobre lá o lugar que José e seus irmãos choraram, né, pelo pai Jacó. O lugar onde José chorou por 7 dias a morte de seu pai recebeu o nome de Abel Mizarim, pois os cananeus viram que era grande o luto dos egípcios. Isso está escrito aqui na Bíblia. Eles falam, porque eles viram que era grande o luto dos egípcios, mas não era um luto egípcio. Era só o espelho que eles estavam refletindo ali. Eles pareciam egípcios porque foram afetados por onde eles estavam morando. E, embora os filhos de Jacó fossem todos hebreus. É como dizem, a roda que frequenta dita quem você é. Escolha bem as mesas em que você vai se sentar. E, maravilhosamente, a gente finaliza o livro de Gênesis. Caso eu tenha esquecido de alguma coisa importante, eu volto em algum vídeo aí para frisar, porque todo o aprendizado que eu tiver, todo ensinamento que descer do céu aqui, eu quero repassar. O que Deus tem me ensinado, Ele mesmo já me falou, não é para mim. Não te capacito para guardar para você. Então, assim, pode ser um ou dois que vão assistir, mas aqueles que assistirem, forem impactados pela palavra do Senhor, forem transformados, porque quem transforma é a palavra, quem transforma é o Espírito Santo. Isso já está sendo cumprido o meu objetivo aqui, que é dividir contigo aquilo que Deus tem transbordado na minha vida de ensinamento. Então, que você tenha aprendido muito, que você tenha, assim como eu, se deliciado com cada capítulo do livro de Gênesis. E até o próximo vídeo, até o próximo livro da Bíblia. Tchau, tchau. A paz do Senhor.